Vou cumprimentar aqui do outro lado da tela para conversar com a gente o professor de Economia na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Antônio José Alves Júnior. Professor Antônio Alves, bom dia. Bom dia, Anderson. Olha, você me desculpe, eu sempre me enrolo um pouco com essa tecnologia. Por alguma razão, toda vez que eu entro, ele começa a usar a câmera do meu celular. Eu não sei o que se passa aqui, mas acho que dessa vez consegui contornar. Tá tudo certo, tá a imagem perfeita aqui, a gente vê bem. Obrigado, viu, Antônio, por você fazer esse diálogo conosco mais uma vez no Faixa Livre. Prazer sempre nosso, para a gente falar um pouco sobre temas importantes da economia, em especial esse que tomou conta aí das manchetes ao longo dos últimos tempos, que o governo federal deve lançar na próxima sexta-feira, como eu já antecipei aqui, inclusive, na entrevista com o Daniel Koscinski, Dia do Trabalhador, um novo programa Desenrola, que deve ter aí um outro nome, para tentar resolver o drama do superendividamento das famílias. Os detalhes a respeito desse novo programa ainda estão por ser anunciados. Foram negociados, inclusive, com os bancos, mas a nova aposta da gestão Lula deve dar um prazo de 4 anos para o pagamento das dívidas com juros de, no máximo, 1,99%. A ideia do governo é que as pessoas troquem dívidas com juros mais elevados, de cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo, por dívidas com juros mais baixos. Esse programa vai possibilitar, Antônio, um desconto no valor total da dívida entre 40% e 90%, a depender de cada caso. Serão elegíveis para a renegociação as dívidas com atraso superior a 91 dias e inferior a 2 anos. Somente pessoas que ganham até 5 salários mínimos poderão refinanciar seus débitos dentro das regras da medida. O governo, inclusive, vai usar o Fundo de Garantia de Operações, o FGO, para garantir essas renegociações. Será preciso fazer um aporte de até 10 bilhões de reais no fundo para isso. O montante ainda está em definição pela equipe econômica. Por esse novo programa, Antônio, os cidadãos poderão sacar parte do Fundo de Garantia por tempo de serviço, o FGTS, para pagar essas dívidas. Também haverá um dispositivo para proibir que pessoas que refinanciaram seus débitos façam transferências para sites de apostas esportivas, as famosas bets, unindo a preocupação do governo com o alto endividamento à proliferação dos jogos de azar, como Lula tem falado, inclusive, em seus últimos discursos e entrevistas. Professor Antônio, tudo isso que eu disse ainda carece de confirmação oficial por parte do governo, mas eu queria ouvi-lo a respeito desse desenho do Desenrola 2, ou Desenrola 2.0, enfim. Ele vem para resolver, de fato, o problema do superendividamento do país a partir do que está colocado? Interrompeu aqui, travou a imagem do Antônio Alves. Estão vendo? Estou sem o áudio. Voltou aqui. Você me escuta, Antônio? Estamos com um problema aqui na fala do Antônio. Travando a imagem dele. Antônio, você me escuta? Vamos voltar ele aqui na tela mais uma vez. Você me escuta, Antônio? Eu te ouço bem, mas de fato está tremendo, está travando. Eu espero que não seja meu o problema aqui, porque eu também não tenho como resolver, Anderson. Vamos tocando, então, para frente? Vamos sim. Você chegou a ouvir o meu questionamento na íntegra, né? Bastante bem, claro. Fica à vontade. Entendi bem o que você disse. Olha, de fato, todos os dados têm mostrado que o problema do endividamento é um problema grave, ele tem aumentado, e mais grave do que o endividamento é o comprometimento da renda das famílias, que tem crescido muito, né? O comprometimento da renda com o pagamento de serviços da dívida. Isso causa-se um mal-estar muito grande, e não é um problema de percepção, isso é uma coisa concreta, né? Então, se você utilizava 25% da sua renda para pagar seu cartão de crédito e prestações, e você passa a usar agora 30%, 35% da sua renda, isso vai te levar a comprimir outras despesas. Então, assim, isso não é um problema menor, né? Você também mencionou a questão das bets, mas a gente pode deixar um pouco mais para adiante. Eu queria falar diretamente sobre o programa. Tá? Me parece que é um programa, pelo que se sabe dele, acho que você deu o melhor quadro que eu ouvi até agora, a melhor descrição do que está sendo montado. Eu vou te dizer uma coisa, a impressão que eu tenho é que vai ser benéfico, mas o impacto vai ser
pequeno. Vou te dizer por quê. Tá? O nosso... Você me ouve? Desculpa, eu estou um pouco inseguro aqui. Ouço sim, fica à vontade. Tá. Apenas para a gente ter uma ideia do que significa isso, o nosso sistema financeiro ele concede aproximadamente 700 bilhões de reais todos os meses de crédito na economia. Muito disso é um crédito de curtíssimo prazo, como, por exemplo, o uso do cartão de crédito, uso convencional do cartão de crédito, né, que você paga você passa o cartão e paga 40 dias depois. Tá? Mas, de qualquer maneira, assim, os volumes de concessão no Brasil são muito elevados. E a segunda coisa é a seguinte: é evidente que um programa de refinanciamento tem que ter muita atenção com quem não consegue pagar, com quem tem dificuldade de fazer pagamentos. Mas eu diria para você que, considerando assim os juros elevados no país ao longo de muitos anos, um programa que fosse, de fato, trazer um alívio para a população e, ao mesmo tempo, funcionar como um impulso na economia, ampliando a demanda, deveria ser mais ambicioso. E eu acredito firmemente que um programa mais ambicioso é mais viável do que um menos ambicioso, porque um programa mais ambicioso ele ajuda a gerar mais renda, facilita ao conjunto da população com mais renda fazer os pagamentos das suas dívidas, especialmente se elas estiverem alongadas, né, e poderia ser mais benéfico, inclusive para o sistema financeiro. Tá? Agora, eu reconheço que essa é uma perspectiva assim, tão fora do... Tivemos aqui mais uma vez o travamento aqui da fala do Antônio José Alves Júnior. Estamos com um problema aqui na conexão dele. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Especialmente pessoas físicas estão pagando taxas de juros muito altas, estão comprometendo uma parte muito expressiva da sua renda, mesmo que conseguem fazer os pagamentos regulares. Então, assim, eu considero muito bem-vindo esse programa, como espírito geral. Está travando aqui a imagem dele. Bom, estou com um problema. Eu vou avisar aqui, Antônio, não sei se você está me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, eu vou pedir para você refazer a conexão, sair da transmissão e voltar aqui para a nossa live, porque está travando demais a tua fala. A gente não está conseguindo te ouvir. Peço desculpas aqui aos nossos espectadores, mas são problemas da internet. Vamos ver, já saiu aqui da sala, Antônio. Vamos ver se a gente consegue refazer a conexão dele. Estava trazendo informações importantes a respeito do Desenrola, enfim, dizendo que é um programa ainda insuficiente, que o governo deveria ser mais ambicioso. Eu vou questioná-lo a respeito disso, porque é que falta essa ambição por parte do governo, quais os pontos que deveriam ser tocados nesse Desenrola, enfim, vamos conversar com ele aqui no programa. Pessoal, o Renato Cinco estava aqui com a gente, dizendo que o Partizan, sim, recuperou o alvará de funcionamento. Boa notícia, viu, Renato? Obrigado aqui por você trazer essa informação. Renato, que é próximo lá do pessoal que dirige o Partizan, mandando aqui a mensagem. Que bom, né? Que bom. Parece que a prefeitura voltou atrás na cassação ali do alvará de funcionamento do Partizan e o bar tem aí recuperado o seu alvará de funcionamento. Obrigado, viu, Renato, pela tua mensagem aqui. Importantíssimo que isso seja feito. O Antônio voltou aqui com a gente, mas eu estou com a imagem, está esbranquiçada, a imagem na tela. Não tem a imagem dele, está tudo branco aqui para mim. Eu não consigo nem colocá-lo na tela para conversar. Agora sim, voltou a imagem. Vou tentar colocá-lo aqui para conversar com a gente. Você me escuta, Antônio? Bastante bem, você me desculpa. Tá? Eu estou no lugar com o melhor sinal de internet da minha universidade e hoje, em especial, a coisa está meio complicada aqui. Anderson, então, como eu havia falado, eu gostaria de sublinhar esse fato de que me parece que a situação no país hoje é tal que grande parte do crédito é um crédito de curto prazo, um crédito muito caro sob qualquer ponto de vista, mesmo o crédito consignado no Brasil, considerando a taxa Selic onde está, ela está muito alta, está muito caro. Me parece que esse programa ele peca por enfocar muito em quem está numa situação muito difícil ou já com inadimplência. Uhum. Eu acredito que deveria haver um programa generalizado de refinanciamento, sabe? E como eu havia dito,
Eu considero, na verdade, que um programa mais ousado é mais viável do que um menos ousado. Por quê? Um programa mais ousado, ele não só reequaciona a dívida das pessoas, mas como ele também permite uma geração de renda mais robusta. E isso torna mais viável o pagamento das próprias dívidas já contraídas. Tá? Um dos pecados do programa Desenrola é que ele foi, de fato, muito modesto. Ele não chegou a causar um impacto sensível, a menos daquelas pessoas que foram diretamente beneficiadas por ele. Mas quando a gente fala de sistema financeiro, quando a gente fala de crédito, o relevante disso é o impacto macroeconômico, é o impacto geral. Seria muito importante beneficiar endividado e quem não está também, pelo aumento da renda, pelo aumento Travou aqui mais uma vez a imagem da economia brasileira. Mas é evidente que é um programa importantíssimo. Não, sem dúvida. A gente teve um pequeno travamento agora no final da tua fala, mas deu para entender aqui o que você trouxe para a gente. Agora, Antônio, me chama muita atenção essa informação que você traz para a gente, que o Desenrola... Está travado a imagem dele, agora voltou. Que o Desenrola é um programa, ainda que importante, o Desenrola 2.0 é insuficiente. Terá um alcance pequeno diante do quadro que está colocado, que deveria ser mais ambicioso, enfim. Na tua análise, que tipo de iniciativas deveriam ser colocadas para que o Desenrola resolvesse de fato o problema desse superendividamento das famílias, que é gravíssimo no país? A gente tem uma mensagem aqui, inclusive, vou aproveitar já para colocar na tela, da Coraline Perazzoli, dizendo aqui o seguinte: minha família está endividada e passa longe das bets. São contas normais, o salário não comporta mais, o custo de vida altíssimo. Que iniciativas o governo devia adotar, na tua avaliação, Antônio, para a gente resolver, de fato, essa questão do superendividamento? Olha, Anderson, então, primeiro eu queria só fazer uma pequena observação. O Brasil não é propriamente um quadro de superendividamento, mais complicada, é de supercomprometimento da renda com pagamento de dívida. Quer dizer, uma coisa é você ter um endividamento alto, mas com uma dívida de longo prazo. Por exemplo, pessoas que têm dívida para comprar um apartamento e fazer o pagamento há 20 anos, apesar da dívida ser muito alta em relação à renda que ela tem, é essa a medida do endividamento, como ela está alongada no tempo, ela permite que as pessoas façam os pagamentos com certa tranquilidade. O que está acontecendo no Brasil é que, mês após mês, o comprometimento da renda das pessoas com o pagamento de dívidas tem aumentado. Isso, totalmente, taxas de juros muito elevadas. Sabe, das taxas de juros muito elevadas. Elas vão tornando a dívida muito cara. É muito comum que haja um ciclo, que é o seguinte: o sujeito pega um crédito consignado, que é o crédito mais barato que tem no mercado, ele começa a ter, se ele ele eventualmente vai usar o cheque especial, assim, né, que é o crédito em conta corrente, ou a dívida no cartão de crédito. Quando você entra nisso, isso vira uma bola de neve, sabe? E vai empurrando as pessoas. A sua ouvinte falou agora também no problema do custo de vida. Eu diria que apesar da gente não ter tido uma inflação muito elevada, né, muitos itens que são importantes para o consumo das pessoas têm preços muito caros. Então, nos últimos anos, houve uma compressão, eu diria, progressiva do espaço que você tem livre do seu orçamento. Eu chamo esse livre, que é aquele que não está comprometido com pagamento de dívidas, nem com pagamento de contas regulares, como, por exemplo, água, luz, aluguéis. Então, essa margem que sobra, que eu gosto de chamar de gasto discricionário das famílias, que é aquele sobre o qual você tem alguma governabilidade, ele foi sendo comprimido. E eu diria que tem muitas famílias que não têm mais essa discricionariedade. Você recebe o seu dinheiro, paga todas as suas contas, e o dinheiro acabou, né?
Então, assim, evidente que o refinanciamento, especialmente para famílias mais pobres, é muito importante para garantir a sobrevivência. Mas eu diria para você que a perspectiva desse programa deveria ser mais ousada. Deveria ser um programa para expandir a economia. Então, você deveria fazer um refinanciamento geral. Agora, é evidente Travou aqui mais uma vez. Vamos ver se a gente volta aqui. Por muito tempo. Voltou. Fica à vontade. Oi, Anderson. Voltou. Só falando e agora voltou. Tá. Então, assim, me parece que a gente tinha que partir para um programa mais ousado. Garantir o refinanciamento a mais gente. Bom, mas como é que se faz isso? A gente tem um conjunto de bancos públicos que não é desprezível no país e que comanda uma parte importante do crédito. Infelizmente, digo infelizmente mesmo, com a lógica da gestão dos bancos públicos, que foi se assentando no Brasil nos últimos 40 anos, foi tentar aproximar esses bancos do funcionamento de bancos privados. Eu estaria sendo injusto em dizer que os bancos públicos funcionam como bancos privados, porque não é assim, né? Você pensa bem, o Banco do Brasil tem um papel importantíssimo no financiamento do agronegócio e da agricultura familiar, a Caixa Econômica é uma liderança no financiamento habitacional, mas quando a gente olha, por exemplo, o ranking das taxas de juros que esses bancos cobram, eu sempre fico na expectativa de que o Banco do Brasil e a Caixa vão liderar em todos os segmentos como os juros mais baixos, e não é isso que a gente vê. Tá? Então, assim, a gente precisaria, de fato, de um programa mais ousado, mais crédito, alongamento de dívida, com taxas de juros mais baixas, liderados pelos bancos públicos. Eu estou dizendo para você aqui uma equação que tem quase um tom apolítico, porque a gente sabe que essas medidas elas não são recebidas assim sem resistência. Né? Então, me parece que é uma questão política importante, mas também tem um problema de concepção, sabe? Acho que deveria ser mais ousado. Uhum. Antônio, você citou algo que me chamou a atenção. Você disse que não é propriamente um quadro de superendividamento, mas de supercomprometimento da renda dos brasileiros com pagamento de dívidas. Eu queria desenvolver um pouco mais essa ideia. Esse supercomprometimento está mais ligado ao fato de que a renda dos brasileiros está num patamar muito baixo, o que produz propriamente esse quadro de supercomprometimento da renda. Talvez falta educação econômica para os brasileiros, educação financeira para que as pessoas façam melhor utilização da sua renda. O que você coloca como a principal questão desse quadro de supercomprometimento da renda? É a renda que está abaixo do que deveria ser? Olha, o Anderson, de fato, assim, no mundo ideal, a gente gostaria que a renda fosse muito mais alta de cada brasileiro. Mas é inegável que a renda tem aumentado. Eu separei uns dados para mostrar. Então, assim, de 2023 para cá, a renda tem aumentado todo ano acima de 5% na média. Tá? Esse é um ritmo de crescimento bastante expressivo. Tá? Agora, nós temos um problema que o crédito no Brasil é de muito curto prazo. Então, você imagina o seguinte, é comum que as pessoas utilizem o cartão de crédito e utilizem os recursos do cartão de crédito comprometendo uma parte grande do salário para o mês seguinte. Isso não me parece ser um problema de educação, me parece ser uma herança que foi acontecendo ao longo do tempo e a forma como as pessoas encontraram para minimamente preservar seus gastos. Tá? O problema é que isso foi crescendo ao longo do tempo, e agora a gente chegou numa situação em que o comprometimento da renda das famílias, especialmente por causa do crédito de curto prazo, que é uma mazela brasileira muito grave, esse negócio tomou essa dimensão. Então, é preciso corrigir isso. Por isso que eu te disse que um programa de refinanciamento mais ousado deveria ter em mente aquelas pessoas que têm dificuldades de pagar, ou melhor, que já estão inadimplentes, mas também o conjunto das pessoas que estão endividadas, sabe? Uhum. Porque isso
isso inibe os gastos das pessoas, inclusive para comprar imóveis. Entrar no Minha Casa Minha Vida, quando você já está muito endividado, é uma coisa endividado. Quando sua renda já é muito comprometida, é muito sério, né? Então, assim, de tempos em tempos, países fazem isso. Você tem problemas que vão se acumulando e tem um momento que você tem que dar um basta. No momento que você dá um basta. Então, precisa haver um alongamento. Eu considero que esse é um problema grave, inclusive para o sistema financeiro. Eu tenho lido, eu te confesso que não é uma literatura muito agradável, não, que são relatórios de bancos. O que os grandes bancos têm feito é o seguinte: eles têm eliminado os clientes que têm dificuldade de pagamento, fazem uma renegociação e tiram aquele cara da sua carteira de clientes, e ele que vai procurar outra forma de resolver seus problemas financeiros dali para frente. Tem ficado com clientes de mais alta renda, que têm capacidade de dar garantia para os financiamentos. Nós estamos voltando a reconstituir uma lógica de um sistema financeiro que funciona para poucos, sabe? Então, eu não diria que isso é um sinal de saúde para os bancos, hein? Eu queria dizer isso. Isso não é um sinal de saúde. O ideal é que os bancos estivessem disputando todos os clientes. E esse processo tem mudado no último ano. O ano 2025 marca uma mudança de estratégia bancária, que é de se concentrar nos bancos privados, né? Se concentrar nos clientes de mais alta renda, nos clientes com maior capacidade de pagamento e tentar se livrar daqueles clientes problemáticos, que são os clientes de mais baixa renda, clientes com dificuldade de pagamento. E, assim, vejo isso como um sinal de disfuncionalidade do sistema financeiro. O sistema financeiro devia estar... Desculpa me alongar, mas assim, o sistema financeiro deveria funcionar para promover o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida e de acesso material para as pessoas. Os bancos já estão fazendo outra coisa, os bancos já estão recuando. Mês após mês, o volume de crédito bancário tem crescido mais lentamente. Se essa trajetória continua, em pouco tempo a gente vai ter, quer dizer, em algum tempo a gente vai ter um sistema financeiro como era nos anos 2000, no início dos anos 2000, um sistema voltado para poucas pessoas. Uhum. Ô, Antônio, eu acho que a síntese da questão é isso que você trouxe aqui para a gente. O crédito é muito caro no Brasil, juros muito altos, e essa discussão ela não é feita da maneira que deveria, inclusive, incluindo a sociedade brasileira nesse debate. E de curto prazo. Sim, e de curto prazo. E eu queria saber de você por que não se faz essa discussão de maneira mais aprofundada e, como você citou, incluindo os bancos públicos para tentar, acima de tudo, puxar os juros para baixo. Por que os governos, sucessivamente, não discutem essa questão do preço dos juros no nosso país, o crédito cada vez mais caro? Anderson, você me faz uma pergunta dessa, assim, é muito complexa. Esse é o tipo do assunto que cada dia eu tenho uma opinião um pouco diferente da do dia anterior, né? Ouvi o entrevistado que veio antes de mim agora, ele disse muitas coisas importantes, assim, mas eu diria para você que tem uma concepção a respeito do que é o funcionamento do crédito no Brasil por parte da FEBRABAN, que é muito ruim. Infelizmente, o poder político assim, da banca privada no Brasil é muito grande. Sob certo sentido, o que aconteceu no caso do Banco Master, né, revela isso, né, como as relações políticas que envolvem o sistema bancário são muito profundas. Eles conseguem emplacar a agenda, e tem alguma coisa que eu, de fato, considero assim, um enigma. Eu estou sendo sincero com você, eu considero um enigma, que é como é que os bancos públicos não conseguem reverter essa tendência. Olha, eu me lembro que a Dilma Rousseff, numa
de um confronto, ela promoveu, sob certo sentido, um confronto entre bancos públicos e bancos privados, que ficou conhecido como a Batalha dos Spreads Bancários, né, em que ela forçou a barra para que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil baixassem os juros. Você sentiu como é que a lógica dessas instituições é muito poderosa, né? Ela teve que demitir o presidente do Banco do Brasil para fazer com que o Banco do Brasil abaixasse suas taxas no financiamento. Isso é uma coisa de fato intrigante. O poder e a lógica de funcionamento do sistema financeiro. Eu acredito que haja um problema de concepção mesmo do que é possível fazer com o sistema financeiro, sabe? Anos e anos do sistema financeiro operando com uma lógica que não tem muita ligação com a expansão da economia e com o crescimento. A gente teve uma mudança muito expressiva, eu não quero ser exagerado, tá? E te confesso que eu não estou muito preparado para falar o que eu vou te dizer aqui, mas até os anos 2000, a lógica de funcionamento do sistema financeiro estava descolado do crescimento da economia. É a partir do primeiro governo Lula, eu diria assim, lá para 2004, 2005, quando o salário mínimo começou a aumentar, quando o nível de emprego no Brasil começou a aumentar, que os bancos começaram a se solidarizar com o processo de crescimento. Eles começaram a ver o crescimento econômico como uma oportunidade para fazer seus negócios, sem abrir mão de spreads elevados, por conseguinte, juros elevados, créditos de curto prazo. Foi um processo muito lento que foi fazendo com que os bancos privados expandissem o seu crédito, mas eles fizeram. Da crise grega para frente, a partir do episódio do impeachment da Dilma, a impressão que eu tenho é que a gente começou um processo de regressão. E o que a gente está assistindo hoje é uma estratégia bancária que parece voltar a se descolar da preocupação do crescimento econômico. Então, pouco importa se o Brasil cresceu ou não. Essa estratégia, os bancos vão fazer uma estratégia para viver e ganhar muito dinheiro, porque os lucros bancários são elevadíssimos no Brasil. Cresça a economia ou não, cresça o consumo ou não, cresça o investimento habitacional ou não. É isso. Muito triste, muito grave tudo isso, como você traz aqui para a gente. Você citou as bets ainda há pouco, eu queria aprofundar essa questão e saber de você, Antônio, até que ponto o crescimento dessas apostas online, dessas plataformas, dessas bets, tem um impacto de fato relevante no cenário de superendividamento das famílias. Essa é uma preocupação do governo federal? Haverá até um mecanismo para impedir a utilização de recursos dos endividados nessas plataformas. Aliás, o governo primeiro tentou regulamentar as bets e agora já está fazendo o discurso que quer proibir o funcionamento dessas casas de aposta online aqui no país. Eu queria saber de você até que ponto esse endividamento a partir das bets é algo relevante no cenário que a gente vê atualmente. Anderson, tem que ser sincero com você. Eu gostaria de dizer alguma coisa que acrescentasse uma informação objetiva para as pessoas. Eu estou começando a estudar isso agora, porque me parece que os dados que estão disponíveis não são muito bons. Eu conheço um estudo do Banco Central que demonstrou que o impacto das bets era maior do que se imaginava, mas, para ser franco com você, 2 anos atrás, eu achava isso completamente irrelevante, mas eu não sou mais capaz de bancar essa posição. Mas o que eu estou te falando aqui são relatos de pessoas, e, aliás, de várias classes sociais, o que me espantou muito, né? Que colocaram a família numa situação muito desesperadora por causa dessas apostas online. Também fiquei muito surpreso com a dificuldade que é regular isso, porque o governo, inicialmente, queria proibir que quem recebesse programas sociais jogasse as bets. E houve uma ação judicial que impediu que isso fosse aplicado, veja só, com um fundamento que é o seguinte, do direito de todos a fazer o que quiser com seus recursos. Então, se você ganha dinheiro do Bolsa Família, mas faz um bico, como, por exemplo, faxineiro, eventual, ou pintor, e você tem uma renda adicional, você não poderia ser tolhido de
de gastar a sua renda adicional onde você quisesse. Então, como é difícil distinguir uma coisa da outra, essa proibição não pôde ser levada adiante por uma questão judicial. Não estou dizendo que a decisão está errada ou certa, eu estou dizendo assim, como as soluções aparentemente simples, né, elas esbarram em obstáculos impensados inicialmente. Eu sei que a minha opinião não muda o jogo, mas eu sou daquele a proibição. Entendo. Eu defendo a proibição. Não é possível ter compromisso com uma coisa dessa. Tá certo. Para a gente fechar aqui, Antônio, eu queria perguntá-lo a respeito do seguinte: esse quadro de superendividamento ou de supercomprometimento da renda, como você colocou aqui para a gente, ele está relacionado com o aumento da informalidade no mercado de trabalho ou desse cenário de vulnerabilidade social, mas especialmente com esse quadro de precarização que a gente observa no país. Há essa relação entre... A gente está às vésperas do Dia do Trabalhador, é um tema que a gente vai discutir, inclusive, amanhã com o professor Ricardo Antunes, que vai estar aqui conosco, mas eu queria saber de você se dá para a gente relacionar esse cenário de famílias endividadas com o aumento da informalidade no país. Anderson, eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu acho que essa coisa é um pouco mais grave. Não que isso já não seja suficientemente grave. Eu trabalho na universidade. Tá? Eu sou um dos diretores do nosso sindicato aqui. Há muitos relatos de professores universitários que fazem um concurso público. Então, assim, nada mais oficial do que isso. E que estão com problemas de endividamento. Então, assim, o fato da renda durante um período importante não ter crescido. É curioso como a economia tem efeitos de acumulação, e a gente normalmente quer descobrir as causas das coisas no que está acontecendo no período que a gente está vivendo, né? No imediato, na semana anterior. O que aconteceu na semana passada que me produziu essa situação? Mas, por exemplo, vou te falar, servidores públicos durante o governo Bolsonaro, como via de regra, tiveram uma perda de renda que está mais ou menos na casa de 30%. Daí aquele conceito que eu estava te falando no início, eu não consegui explicar muito bem, mas que é a parte discricionária da renda das pessoas, que é o seguinte: você imagina que você tinha uma vida no ano de 2015 em que você gastava assim, 30% da sua renda pagando dívida, ou 25% da sua renda pagando dívida, 30% da sua renda com gastos obrigatórios, né, aluguel, luz, não sei o quê, e o restante você tinha livre. Aí você para de ter aumentos num período que houve inflação. Aí o que acontece? E as taxas de juros aumentam. Ou a parte da sua dívida cresce, como comprometimento da renda, a parte não discricionária, ou seja, o valor dos aluguéis, plano de saúde, água, luz, começam a crescer por causa da inflação, e aquela parte da sua renda que você tinha mais livre para escolher onde você ia comer, que roupa você ia comprar, essa parte se comprime. Essas coisas são suficientes para induzir dívida. Uhum. Não para você melhorar o seu padrão de vida, para você manter a sua situação anterior, na expectativa de que, em algum momento, você pode recompor a sua renda. O que aconteceu é que a gente ficou, durante todo o governo Temer e Bolsonaro, com a renda, com essa parte discricionária muito comprimida. E no governo Lula, ainda que, no caso dos servidores públicos, não quero generalizar isso para outros, eu estou querendo adicionar um elemento na nossa conversa. No caso dos servidores públicos, ainda que a gente tenha tido alguma recomposição, ela foi insuficiente. Então, hoje, por exemplo, salários de professores não recuperaram o valor real do salário que a gente tinha no final do governo Temer. Então, como você levantou essa bola no início, o problema é a renda? Assim, o problema é a renda, e depois o endividamento com juros altos, ele exerce um efeito de acumulação. Então, quando as pessoas chegam numa situação insustentável
e tentam conter suas despesas, o que de fato não é uma coisa muito fácil. Eu diria para você, não é um problema de educação, não é um problema de saber fazer a conta. É a expectativa de que aquela situação vá acabar se resolvendo. Sim. Não acontece isso não acontece. E aí a gente tem esse quadro, entendeu? Me parece que se a gente for fazer os cálculos, eu estou fazendo, assim que tiver com eles prontos, eu vou te mostrar. Essa parte discricionária da renda, aquela que você tem liberdade para dizer onde você está gastando, ela está sendo fortemente comprimida. Não é um processo que você vai localizar no que aconteceu no ano passado. É muito mais grave, é uma bola de neve que não foi contida. Ela precisa ser contida. Por isso que eu estou te dizendo que medidas para resolver esse problema têm que ser medidas muito radicais. Você tem que fazer um refinanciamento amplo, geral, muito ambicioso. É isso. Inclusive, quando você tiver esses dados, esses cálculos prontos, você volta a conversar aqui com a gente. Eu vou marcar um outro papo aqui para a gente discutir e falar um pouco, aprofundar a respeito desses cálculos, desse estudo que você está fazendo. Quero agradecer muito, viu, professor Antônio Alves, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por trazer todos os esclarecimentos a respeito de um tema tão importante para o país nesse momento, que é essa questão do endividamento das famílias. O governo vai apresentar na próxima sexta-feira esse novo programa, talvez Desenrola 2.0, não sabe se aí qual é o nome, mas vai detalhar. Já trouxe aqui algumas questões, vamos ter o tamanho do entendimento desse programa na próxima sexta-feira com o anúncio do presidente Lula. Obrigado mais uma vez, viu, Antônio? Uma boa quarta-feira para você e um abraço forte. Anderson, eu queria me desculpar aqui pelo problema do sinal, mas é alguma coisa que não tem a ver diretamente com a minha vontade. Se dependesse de mim, eu, na verdade, estaria até com o rosto um pouco melhor, mas é o que tem para o momento. Um abraço para você e para os ouvintes. Grande abraço, a gente entende bem isso. Acontece comigo de vez em quando aqui esse problema de internet. Infelizmente, não tem jeito. Obrigado, Antônio. Grande abraço, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Anderson. Um abração. Conversamos com o professor Antônio José Alves Júnior, ele que é professor de Economia na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon-RJ, falando sobre essas questões relativas ao endividamento das famílias, o novo programa Desenrola. Não deve ter esse nome, mas vai ser lançado na próxima sexta-feira pelo governo Lula. O presidente deve fazer um anúncio lá em rede nacional de rádio e TV, no Dia do Trabalhador, anunciando também esse novo programa Desenrola. Vamos ver, né? O que é que vai ser proposto pelo governo para acabar com esse problema, ou pelo menos minimizar esse grave quadro de endividamento das famílias que está colocado no nosso país.